Bem-vindos todos ao Conversa de Jornalista no nosso Estúdio do Livro, na 70ª Feira do Livro, em plena Praça da Alfândega, numa promoção conjunta da Associação Rio Grandense de Imprensa e da Câmara Rio Grandense do Livro. Eu sou Wilson Romero, diretor de Direitos Sociais e Imprensa Livre da nossa ARI, e temos a satisfação de receber hoje, nesse bate-papo, que tem todos se multiplicado aqui, mostrado um pouco da sua trajetória, o diretor de cultura da nossa Associação Rio Grandense de Imprensa. Conosco, Chico Isidro. Chico Isidro é classificado como um bom vivant, um homem de riso fácil, de bom humor, está sempre de bem com a vida. Mas me conta um pouco, Chico, bem-vindo. Obrigado, tudo bom, Wilson? Tudo bem? Tudo tranquilo? Obrigado pelo convite. Qual a sua... O que tu quer saber da minha vida? Vai, pergunta que eu respondo tudo. Como é que começou a sua trajetória no jornalismo? Onde você se formou? E o que tu tens para contribuir hoje para a nossa Associação Rio Grandense de Imprensa? Então vamos lá. Seguinte, eu me formei na Unicinos em 1991. É a Tati? É a Tati? Eu tô sem óculos. É a Tati que tá ali? É a Tati. E eu me formei na Unicinos e eu já comecei no meio do jornalismo em 1986, quando assumi a assessoria de imprensa do Juizado de Menores de Porto Alegre. Já no meu segundo ano de faculdade eu estava já trabalhando na assessoria de imprensa do Juizado. E de lá formado, eu trabalhei na Band, na época Band AM, depois Ipanema FM. Trabalhei no Correio do Povo durante 30 anos. Só recuperando um pouco, claro. Lá no Colégio Paula Soares, onde você fez o ensino fundamental, é isso? E ensino fundamental e médio. E lá você começou a produzir um jornalzinho junto com o pessoal, é isso? Sim, sim. Lá foi o pontapé inicial de uma carreira de interesse pelo jornalismo, que depois você se formou aonde? Na Unicinos. Na Unicinos. Isso. Quer saber como é que surgiu a história do jornal? Por favor. Então, assim, ó, é o seguinte, eu queria ser veterinário. Eu era criança, eu tinha em casa um verdadeiro zoológico. Eu tinha cachorro, gato, papagaio, tartaruga, coelho. Adorava os animais. Só que na terceira série, não sei por cargas d'água, dois colegas meus, o Glaucio e o Jefferson, resolveram fazer um jornal e me convidaram a fazer um jornalzinho da escola. E nós fizemos um jornalzinho. E depois fizemos cópia mimeográfica, né? Que um deles era filho de professora. E saímos distribuindo pelo colégio as cópias do jornal. Aqui no Paula Soares. Vocês estão vendo na Paula Soares Pio 12, aqui na General Alto. Que é uma lomba terrível, para descer e subir, isso. Pobre de professoras e alunas. Né? Isso aí. Ali do lado do Palácio do Governo. E aí o jornal fez um sucesso na escola e aquilo me deu tipo um clique na cabeça, né? E eu pensei, não quero mais ser veterinário. Né? Eu posso ser jornalista, porque jornalista eu vou ser famoso. Mas disse que um dia estava descendo a Caldas Júnior, na direção do Correio do Povo, e deu de cara com quem? Não dei de cara. Eu saí do colégio, eu já queria ser jornalista, lá com 9 anos de idade eu queria ser jornalista. Sim. Eu coloquei na cabeça, cheguei em casa e falei pra mãe, olha mãe, eu quero ser jornalista. E a mãe, jornalista? Tu quer que seja advogado? Mas por quê? Tu ouvia rádio, via televisão? Eu gostava... Eu lia naquela época, era o tempo ainda do Correio do Povo grande, sim. aquela coisa toda. Sim, eu aprendi a ler através do Correio do Povo, né? Eu fui alfabetizado lendo o Correio do Povo. Minha avó que me ensinou a ler. E eu sempre li muito livro, revista, sempre vi muita televisão, sempre ouvi muito rádio. E isso meio que me levou para o meio da comunicação. E com 10 anos, eu saio do colégio uma tarde e eu vou na redação do Correio do Povo. Fui na redação do Correio do Povo, não me pergunta como é que eu cheguei ali, não sei como é que eu entrei. Eu só sei que eu fui recebido pelo Lauro Quadros e pelo Wasserman. E eu falei pros dois, olha só, eu me apresentei pros dois, cara, que legal. Os dois já famosos da época, né? E aí eu cheguei e falei que eu queria trabalhar com eles. Olha, eu quero trabalhar com vocês. E os caras me olharam assim, né, mas quantos anos tem? Tenho 10. Então é o seguinte, então, tu vai estudar e quando tu formar, tu volta aqui pra conversar com a gente. E aí eu encarnei no estudo para me formar. Só que quando eu me formei, eu fui procurar emprego ali no Correio, eles já estavam na RBS, né? Mas assim, eu tenho no Correio do Povo, né? Fiquei lá 30 anos. Muito bem. E daí, quando tu estavas no Juizado de Menores, também teve envolvimento com o setor de comunicação, é isso? Sim. É. Sim,
o jornalista do assessor de imprensa do Juizado de Menores, ele saiu, pediu demissão, e ficou aberta a vaga. E na época era o Carlos Felberg, que era o diretor de comunicação do juizado. Só que o Carlos Felberg, ele tipo assim, praticamente não aparecia lá, né? Sim. Ele já estava no grupo RBS. Ele estava no grupo RBS. E aí os caras olhando, quem é que tá? Aí os caras disseram, o Chiquinho, que ele chamava Chiquinho, ele faz jornalismo na Unicinos. Me chamaram lá e perguntaram se eu aceitaria topar. Eu topei o cargo e fiquei na função. Mas sem ser formado. Antes sem disso, ser formado. ou foi depois, tu também teve lá pro Viamão, alguma coisa, né? Sim, depois de Estava formado. prestes a se formar, quase. Prestes a me formar. Eu era funcionário público estadual. Sim. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça, que do juizado eu fui pro Tribunal de Justiça. E aí eu tô Era quase me formando. concursado ou CC? CC. E eu tava quase me formando e eu pedi demissão. As pessoas acharam que eu era louco, né? Mas eu não queria aquela vida de funcionário público, né? Eu queria trabalhar em redação. E eu pedi demissão e eu recebi convite do Vitor Ortiz, que já foi secretário de comunicação aqui do município, do estado também. E ele tava abrindo um jornal em Viamão e me convidou para trabalhar lá. E eu aceitei e fui. E mais adiante, uma ex-colega do tribunal te informou que tinha uma vaga na Band. Isso, a Lise Aidos. Ah, como é o nome dela? Lise Aidos. Ah, perfeito. A Lise Aidos, aí ela eu tava formado e a Lise, eu já trabalhado com a Lise no Tribunal de Justiça, ela fala com a minha mãe, né? E a minha mãe, não, acho que tá formado, tudo. A Lise, deixa eu Mas não era na Rádio Bandeirantes, era na rede, era na rede. Isso, na Rádio Bandeirantes. Ah, perfeito. Naquele ano, estava perto do estúdio da Ipanema. Isso, do lado. Tá? E lá, Ipanema era minha paixão, né? E lá tu te deslumbraste com a companhia daqueles grandes locutores, comunicadores. Quem eram eles? Kátia Suman, Mauro Borba, o Alemão Vitor Hugo, o KG, né? O KG é meu grande amigo até hoje. A Kátia também, toda hora falo com a Kátia, converso com a Kátia muito frequentemente. A Nara Sarmento. Estão bagunçando a gravação aí. uma galera. A Mary Mesari, já falecida Mary Mesari, o Jimmy Joey. Toda essa galera que eu admirava como adolescente, eu trabalhei com eles em Ipanema. Né? Pra mim era um... E quando você saiu da Band, você foi pra Ipanema. Foi pra Ipanema, é? Isso. E era como que? Assumiu como folguista e depois foi efetivado. Isso, eu era produtor e redator, né, na Ipanema. Né? Uma hora tu resolveu mudar de áreas. Foi para São Paulo. Fui para São Paulo. O que tu foste fazer lá? Primeiro eu fui fazer aquele curso do Estadão, né? Tá. Então eu fui fazer aquele curso do Estadão. E aí eu fiquei para São Paulo. Eu fiquei 1 ano em São Paulo. E eu consegui emprego lá como na assessoria de imprensa do governo do estado. Que maravilha. E daí fiquei ficou um tempo. Lá, com um ano. Ganhava, o salário era muito bom. Maravilhoso. Fiquei 1 ano lá, né? Só que aí bateu a saudade, né? Eu voltei para Porto Alegre. Daí voltou para Viamão. Isso. É isso? Não, é que eu morava em Porto Alegre, só que quando eu voltei de São Paulo, estava desempregado. Aí fui morar com a mãe, né? A mãe morava em Viamão, fiquei morando em Viamão com a mãe. E aí logo depois eu retomei o emprego na Ipanema. Mas antes disso, teve um curso de jornalismo esportivo, é isso? Sim, teve isso também. Isso também. Assim, eu tava em Viamão e a Unicinos abriu... Abriu esse curso, né? E eu tinha tomado um pontapé de uma namorada, eu tava em depressão. E eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu descobri esse curso, né? Do Júlio Sortica e Miro Bacin. Foi esse curso me abriu a porta. Eu conheci lá o Léo Meneghetti, durante esse curso, e ele me falou que teria uma vaga no Correio do Povo. Ele estava na época na Calda Júnior. Ele estava na Calda Júnior. Estava na Band ainda. Então estava na Band ainda. Ele falou que ia ter uma vaga no Correio do Povo. Que ia vir em qual editoria? Esportes. Que maravilha. Eu queria cultura, só que não tinha vaga para cultura, né? Aí surgiu a vaga do esporte, então tá. Aí quando pintou a vaga, eu peguei essa vaga, né? Que era a vaga do Léo Meneghetti mesmo. Que ele estava de saída pra Band, né? E um dia tu estavas na Calda Júnior e foi visitar a Rádio Guaíba ou recebeu um convite para trabalhar na rádio, é isso? Também assim, ó. É que assim, eu trocava muita figurinha com o pessoal do jornalismo e do esporte da Guaíba. Então, eu assim, quem não conhece o prédio, primeiro andar fica a redação do Correio do Povo, né? Perfeito.
no segundo andar fica a Rádio Guaíba. Então eu subia muito na Rádio Guaíba pra trocar figurinha com o pessoal. Figurinha que tinha trocar informações, né? Os históricos, né? Luiz Henrique Benfica, Haroldo de Souza, Haroldo de Souza. Milton Ferretti Jung, etc. Isso, né? E aí eu subia lá pra conversar. Isso naquele famoso cafezinho que também tinha no terceiro andar, né? No segundo andar. No segundo andar. No fundão ali, no fundão, Isso. cafezinho. E eu subia lá e o pessoal começou a gostar de mim. E aí eu tava assim, e só que me convidaram pra trabalhar no jornalismo. Sim. Aí eu fui trabalhar no jornalismo da Rádio Guaíba. Num determinado momento, vagou uma cadeira, que era do Meneghetti, é isso? Não, o Meneghetti foi no Correio do Povo. Ah, perfeito. Então, E aí eu fui trabalhar no jornalismo. Eu trabalhava ao mesmo tempo. Eu saí da Ipanema e fiquei no Correio do Povo, tá? E aí só que pintou uma vaga no jornalismo da Rádio Guaíba. Então eu trabalhava na Rádio Guaíba pela manhã e eu trabalhava no Correio do Povo à tarde e à noite. Ainda na editoria de esportes. Na Rádio Guaíba era no jornalismo. Certo. E no Correio era esportes. E quando é que tu conseguiu, digamos, atingir o que tu ambicionava, que era a área de cultura? Em algum momento chegaste a isso? Sim, cheguei. Porque assim, ó, antes assim, eu tava na Guaíba e eu fui convidado pelo Belk e pelo Denis Olinto para trabalhar no esporte da Guaíba. Aí eu saí do jornalismo e fiquei fazendo esporte total, praticamente 24 horas por dia. Só que eu ainda sonhava, eu sempre gostei muito de cinema, de escrever, e eu sonhava nessa área. E eu recebo o convite do Eu soube que tu gostava dos povos de fora do planeta, no Arquivo X, é isso? Sim, isso, eu curtia muito o Arquivo X, né, o David Coveney, né, eu gostava muito do Mulder, do Fox Mulder e da Scully. Muito vi também, muito adorava. assisti a série. E eu escrevia texto sobre isso, e um dia o Tiraju Brockstead, editor de cultura do Correio do Povo, ele leu um texto meu e pediu que eu fizesse um texto pro jornal. E o texto, estourou, foi muito... Daqui a pouco o jornal tinha 200 mil assinantes e o texto ele vingou bastante. E eu fui procurado pela Renato Martins, da Ipanema FM, para escrever sobre cinema no programa chamado como é que é cinema? Agora não vou lembrar do programa. Da Ipanema FM. E eu comecei a escrever sobre cinema pro programa do Renato Martins da Ipanema. E ali eu comecei. Eram colunas semanais mesmo? Isso, colunas semanais. Eu vi os filmes e eu fazia críticas. Entrava 3, 4, 5 minutos. Isso. No programa do Renato Martins da Ipanema. E é verdade que depois tu também entrou, ou ajudou a criar a Associação dos Críticos de Cinema, é isso? Também. Em 2008 eu sou um dos fundadores, eu sou um dos sócios fundadores da Associação Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, a CIRS. Eu estou lá até hoje, né? E hoje, como é que tu vê? Hoje tu está na diretoria da Associação de Imprensa e trabalhando como freela ou como autônomo e como youtuber, né? Isso. Tá? Fazendo... Qual é o foco? Qual é o foco dos teus... Tu tem 1 ou 2 canais de YouTube? Tenho 3 canais de YouTube. 3 canais. Qual a pauta de cada um deles? Ó, tá, o primeiro é o cinema de peso. Antes disso, saíste da Calda Júnior há pouco tempo? Sim, eu saí da Calda Júnior há pouco tempo. Eu saí em abril de 2024. Fui saído, na verdade, fui saído, né? Sim. Fui saído depois de 30 anos de jornal, os caras me dispensaram. Né? Mas eu já tinha... Eu sabe que eu tenho 2 livros publicados, depois eu falo sobre os livros, né? Sim. E aí eu tenho 3 canais no YouTube. Um é sobre cinema, que é o Cinema de Peso, onde eu faço um programa semanal com 2 amigos meus, o Criba Aquino e o Lauro Arregui, que também são 2 críticos de cinema. E nesse programa, programa de 1 hora, a gente fala sobre algum filme clássico, né? É um tipo um debate, mesa de bar, falando sobre algum filme que a gente escolhe, né? Um filme clássico dos anos 50, 60, 70. Programa semanal. Eu também tenho um outro canal chamado Crônicas do Chico Isidro, que ele partiu de um blog que eu tinha. Eu tinha um blog chamado Guaibadas. Aliás, eu tenho esse blog ainda, né, que tá ativo ainda, onde eu conto causos da minha vida. Né, causos românticos, causos da profissão. E aí, desse blog, eu comecei a contar essa história em vídeo. Semanalmente, também eu conto essas histórias. E há pouco tempo, há mais ou menos um mês, eu criei um canal que o Wilson não curte muito, que é o Coração Gremista. Que é um canal onde a gente fala sobre o Grêmio, né? Sou eu, o Wilson Rosa, Nildo Júnior, 3 jornalistas, a gente fala sobre o Grêmio,
né? A gente fala sobre o dia do momento do Grêmio, a gente fala sobre a história do Grêmio, futebol gaúcho, né? Muito bem. gente toca ficha. E a tua... Diz que há pouco tempo, o ano passado, tu estava lançando livros aqui na feira. Quais? Não, é que na realidade não lancei livro. Ah. Eu tenho 2 livros publicados, um Ah, saiu em perfeito. 2005, Ah. chamado Era a Vida Se Quebrou, que é um romance quase autobiográfico de uma... Eu tinha um relacionamento amoroso, só que eu era meio que adolescente, eu fazia muita burrada com essa guria. E quando ela me dá o pontapé, né, no traseiro, eu fiquei meio desconcertado. E aí, pra tentar Reconquistá-la. reconquistá-la, Você escreveu. E comecei a pensar sobre como eu era imaturo, né, pra ter um relacionamento na época. Eu lancei esse livro. Vendeu Há muito bem, tempo né? isso? Que é 10. 2005. Ah, 2005. Em 2005. Em 2009 eu lancei outro romance chamado Olhos Verdes. Né, que Que era a outra paixão sua. Eu também tenho paixão minha. E eu tô com mais 4 no forno aí, né? Então tá cheio de paixão. Tô com muito não, eu tô escrevendo. Muita pretendente ou ex-pretendente, é isso? Não, agora são mais ex-pretendentes agora, né? Agora tô solo aí. Mas tô escrevendo bastante coisa agora. Tô bastante projetos, escrevendo bastante. 2025 eu quero lançar pelo menos uns 2 na feira aí, né? E a nossa Casa de Jornalista, Associação Rio Grandense de Imprensa. Como você tem vivenciado depois que assumiu o mandato, também faz um ano, né? 2 anos. Faz um ano. Entrou neste mandato agora do último do José Nunes. E nós temos tentado avançar, eu também tenho a diretoria. O que tu acha que está faltando fazermos nessa diretoria de cultura que tu integra? Eu acho que a gente tem que fazer programas... O teu parceiro é o Nilson Souza, Isso, né? Nilson Souza, né? Aliás, eu fui convidado, né? Achei muito legal o convite do Zé Nunes. Os Zé Nunes sempre falavam assim, o Zé Nunes dizia assim, olha só, eu tô para assumir a presidência da ARI, sou candidato, e eu quero tu participando comigo. Né? Ele vinha com esse convite há anos, né? E quando se concretizou, ele chegou assim, e eu falei, tá, o que tu vai querer que eu faça na ARI, né? E eu tenho uma bronca que geralmente as pessoas me chamavam alguns eventos, algumas coisas, só para tratar sobre o movimento negro, né? Eu ficava meio que bronqueado com isso, porque eu me achava em condições de poder falar sobre várias coisas, não só sobre relacionado com ser negro. E quando eu cheguei nesse ele falou, não, eu quero que tu seja o diretor de cultura, ao lado do Nilson Souza, né? Que tu tem um cara que escreve sobre música, sobre cinema, tem livros publicados, faz crônicas, eu quero que tu ajude nessa área. Aí então eu gostei. Né? Não é aquela coisa de cota, né? Eu achei legal isso. Aí eu aceitei. Então, assim, eu acho que a gente tem que... O ARI é um órgão muito importante para a associação, só que nós temos que fazer uma coisa para trazer mais jovens, né? O jovem está meio que afastado da associação, né? Nós temos que dar um jeito de cooptar essa gurizada, né? Mais nova, né? Sim, nós estamos com jovens há mais tempo, né? Isso, é. Tá? Uma pleiade de jovens há mais tempo, Isso, é. De pessoas experientes, que têm tempo livre. O único problema é que a gente vê que nós estamos num mercado de trabalho muito nefasto para a categoria, é isso? Há uma concentração de mídia, nós vemos que cada vez mais há uma exploração do trabalho do jornalista. Isso. Tá? Há uma exploração principalmente de estagiários, né? E nós estamos vivenciando uma mudança que eu não sei como é que nós vamos superar isso. Mas, de qualquer forma, Chico Isidro, para tuas considerações finais, como é que tu pode continuar colaborando e quais são os teus projetos para breve aí? Novos livros, novos trabalhos, alguns projetos na ARI, o que tu tens para nos dizer? Não, participar, né? Eu quero participar mais ativamente. Aliás, eu estou conseguindo participar. Antigamente, quando eu estava no jornal ainda, eu tinha pouca participação na ARI, né? Eu não conseguia participar das reuniões, dar meus palpites, falar o que eu achava, meter meu pitaco, né? E agora eu tô conseguindo participar mais, né? Tanto que agora eu consigo até trabalhar na Feira do Livro aqui, na banca. Inclusive, tenho que agradecer que durante 2 ou 3 dias já essa semana o Chico Isidro esteve auxiliando a superintendente Tamara Pereira na nossa banca da ARI na Praça da Alfândega, que é do maior sucesso. Hoje, inclusive, que nós estamos transmitindo aqui, está bombando a banca e o Chico Isidro também talvez ganhe o prêmio de melhor vendedor do mês. Olha só, né? Pode pagar em chopp.
Então tá. Não, e assim, para 2025, assim, mais participação na ARI, né? E também, assim, como eu te falei, eu estou escrevendo alguns outros livros, né? E publicá-los, né? Publicar. Perfeito, Chico Isidro. Muito Tá. bem-vindo, muito obrigado Wilson, por obrigado essa pelo colaboração. O Wilson achou que eu sou tímido. Eu tô falando aqui, eu sou muito tímido. Né? É verdade, se as pessoas, então eu sou assim. Né? Então, mas assim, ó, eu perdi muito tempo, Wilson, me escondendo atrás, né? Eu ficava, não posso falar que eu tenho medo, eu tenho vergonha. Tem que meter a cara e falar. Né? Azar, não vai morrer, né? Perfeito, Chico. Muito obrigado pela sua participação. Wilson, obrigado. Grande abraço. Sucesso, tamo junto. Valeu, abraço. Fui.